Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Denis Stanley aqui, trazendo mais um conteúdo para vocês. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui. E eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like. Para não dizer que eu sou interesseiro, tem pessoas que dizem, você é interesseiro, você fica pedindo like. Gente, se você não quiser dar like, não dê like, só ouve o conteúdo que está aqui, porque é muito bom o conteúdo. E hoje eu vou trazer um assunto bem interessante, assim, um assunto bem polêmico, que eu acredito que muita gente vai ficar perguntando, vai ficar falando aí nos comentários, mas eu quero que você faça isso mesmo, escreva, comente, tá? Mas afinal de contas, a pergunta que eu quero te fazer: você acha que macumba existe? Você acredita em macumba? Você acredita nessas coisas? Bom, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te contar a minha experiência e você vai tirar as suas conclusões se isso existe ou não. Pode ser? Combinado? Então escreve aí e fica aí até o final do vídeo para você entender do que eu estou falando. Valeu, galera! Bom, pessoal, vou começar contando a história aqui que aconteceu comigo e isso vai englobar tudo que eu tenho para falar sobre esse assunto, beleza? O ano era 2013 para 2014. Eu trabalhava numa empresa e eu estava muito tempo nessa empresa já. E eu tinha muita amizade lá nessa empresa, bebia muita cachaça, muita farra, muita gandaia. E tinha um porém. Eu tinha um medo de sair dessa empresa, eu não queria sair dessa empresa por nada. Mas chegou um momento que eu estourei os meus cartões tudo na gandaia, nas festas, nas gandaias, que o meu dinheiro estourou todo, acabou tudo, 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 tudo. Os empréstimos começou a cair nas minhas fontes de pagamento e por aí foi. Resumindo, eu me encontrei sem dinheiro nem para colocar gasolina na minha moto. E eu morava um pouco distante da cidade. Nisso que eu estava lá, alguém, uma mulher que limpava os quartos, eu morava tipo uma república, só que porém nós tínhamos quartos separados, né? Lá da empresa. Uma mulher que limpava os quartos foi limpar o meu quarto. O moço que morava do meu lado indicou ela para mim, ela foi limpar meu quarto. Nisso que ela foi limpar, ela organizou tudo. Sabe como é que é homem solteiro, né, gente? Acaba, às vezes, deixando as coisas bagunçadas e tal. Aí, nisso que ela organizou tudo, quando eu cheguei à tarde, eu fiquei muito admirado como que estava arrumado, tudo organizado e tal, tal. E eu lá agoniado, tinha tomado um banho, sem colocar dinheiro de gasolina para colocar na moto, sem dinheiro, né, sem nada. Eu fiquei por ali mesmo, falei, vou ficar aqui nesse quarto, vou sair depois lá fora e dar uma respirada e ficar dentro do quarto mesmo. Eu não tinha dinheiro. Nisso, eu abri a gaveta do meu guarda-roupa e lá estava uma Bíblia pequenininha que um primo meu tinha deixado noutra casa que eu morava com eles. E eu peguei essa Bíblia e levei comigo sem fazer questão de ler ela no momento. Coloquei lá jogado, mas como a mulher arrumou tudo, organizou tudo, beleza, ficou tudo lá, organizadinho. Eu achei essa Bíblia, pequenininha, daquelas que dá na escola, não sei se você lembra, que davam na escola, né? Aí, pessoal, eu comecei a ler essa Bíblia. Disso que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a fazer uma reflexão. A palavra de Deus começou a entrar dentro do meu coração. E tudo começou a mudar a partir daquele momento. Mas tá, você deve estar perguntando agora, o que é que isso tem a ver com macumba? Calma que eu vou chegar lá, aguenta até o final do vídeo, você vai entender. Gente, comecei a ler a Bíblia e comecei a fazer reflexão sobre a minha vida. Deus foi falando comigo de maneira extraordinária. Só quem já passou por isso vai entender. E foi falando, e Deus começou a mudar minha vida, assim, falando, falando. Tinha em média 2 anos que eu não ia ver meus pais. E eu comecei a refletir, poxa vida, eu tenho que ir lá ver meus pais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E foi refletindo. Aí, pessoal, o que acontece? Eu tinha uma férias para vencer. E eu falei assim, vou pegar ela. Eu comecei a pensar, vou pedir essas férias e vou para casa dos meus pais. Meus pais moram em outro lugar, em outra região. Eu moro numa cidade e eles moram em outra região. Aí eu era solteiro nessa época, eu morava sozinho e vivia na gandaia e não conhecia Jesus. Aí o que aconteceu? Peguei, venci das minhas férias,
pedi as férias e fui para casa dos meus pais. Fui com meu irmão. Eu ia de moto, mas meu irmão disse: vamos comigo, vamos de carro. Tava eu, ele, minha cunhada, todo mundo e os filhos dele queria ir comigo. Decidi ir. Aí, pessoal, nisso já tinha passado aqui alguns meses e eu comecei a guardar uma graninha. Eu comecei a desapertar um pouco. Como eu disse antes, eu estava muito apertado, sem dinheiro. Comecei a ler a Bíblia, tal, tal. Aí o que aconteceu? Peguei o dinheiro das férias, peguei as minhas férias e fui para lá, para casa dos meus pais. Nisso que eu cheguei lá, meu irmão falou que ia vir depois de 15 dias, porque ele tinha que trabalhar, voltar, né? E eu falei assim: eu peguei 30 dias de férias, vou ficar 30 dias. Aí beleza. Deu os 15 dias, o meu irmão veio embora, que tinha ido comigo. E fiquei lá com o meu outro irmão. Aí estávamos lá, de boa e tal. O que acontece? Eu fui ajudar minha mãe a plantar um coco. Lá meus pais moram no sítio e tal. Uns cocos da Bahia, eu já tinha levado algumas mudas pra ela. Aí minha mãe foi e falou comigo assim. E meu irmão tinha uma moto XTZ, uma moto alta, grande, aí ficava só andando lá com ele. E tem mais, eu ainda bebi umas cachaças, mesmo começando a ler a Bíblia, a palavra começou a entrar no meu coração, eu comecei a beber umas cachaças, tal, tal. O que acontece? Minha mãe falou assim: ó, vai lá na casa de fulano de tal, em tal lugar assim, lá você vai achar mais umas mudas de coco pra gente plantar. Eu falei, beleza. Aí chamei meu irmão. Aí à tardezinha nós fomos pra lá. Cheguei lá, estávamos lá, resolvemos o que nós tínhamos resolvido nesse lugar e fomos embora. Nisso que nós estávamos indo embora de volta para casa da minha mãe, meu irmão disse assim: ó, vamos passar no barzinho assim, tal lugar? Eu falei assim: bora passar. Lá tem sinuca, tal, tal. E nós fomos para lá, fomos jogar. E chegamos lá, pessoal, resumindo, jogando, comecei a jogar. E tinha três meninas no balcão, que eram as filhas do dono. E uma delas tinha estudado comigo, do primário, certo? Aí só sei que ela interessou, perguntou, reconheceu eu, tinha muitos anos que eu não via ela, mais de 10 anos que eu não via, eu vi ela quando era adolescente, menos de adolescência, bem antes, criança. Aí ela foi e perguntou: aquele é Daniel? Aí meu irmão falou assim: é ele. Ela foi chamou meu irmão, conversou, falou, e meu irmão veio e falou comigo: ó, fulano de tal tá querendo, interessou em conversar com você, muitos anos que a gente vê, tal, tal. Beleza, fui pra lá, comecei a conversar com ela, apresentei, assim, dei um abraço, né, muito tempo sem ver e tal, fui conversando. E nisso, pintou um clima, pessoal. Nós começamos a namorar. Pra resumir a história, não ficar longa demais, comecei a namorar. Gente, resumindo a história, comecei a namorar com a menina. Aí, minhas férias estavam rodando, e eu fui falei com ela assim: ó, minhas férias estão vencendo. Isso é 15 dias, né, para minhas férias vencer, que eu comecei, porque já tinha um tempo que eu já estava lá, né? 15 dias nós estávamos, foi uma química muito pesada. Começamos a namorar, mano. Começamos a encontrar, todo dia eu ia na casa dela, comecei a ir na casa dela e tal. Aí eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou embora pra minha cidade, chegar lá, vou pedir demissão da empresa que eu trabalho e vou voltar pra gente namorar e casar. Ela falou assim: você tem coragem de fazer isso mesmo? Eu falei assim: eu tenho coragem de fazer isso, eu vou fazer. E dei ela esse compromisso, essa palavra. E beleza, encerrou minhas férias, acabou minhas férias, vim embora. Comecei a trabalhar e eu mais ela começou a conversar no Facebook. Naquela época o WhatsApp era mais fraco. Tinha um WhatsApp, mas não é igual hoje. Nós falávamos no Facebook, às vezes ligava e conversando. Só sei que cheguei e pedi já para mandar embora. Só sei que, resumindo, a empresa demorou 3 meses ainda para me demitir. Aí, pessoal, voltei para casa dos meus pais. Pedi o meu irmão para poder pegar as minhas coisas lá na empresa, tudo que estava lá, a minha cama, meu guarda-roupa, tudo lá, e fui embora. Fui embora. De mala e cuia. Montei minha moto e fui embora. Pessoal, cheguei lá e comecei a namorar com ela. Tava um namoro gostoso, eu tava junto com os meus pais lá, na terra dos meus pais, tava tudo bem, tava muito bom. Sabe o que aconteceu? Um dia, assim, logo na segunda semana que eu estava lá, eu cheguei na casa deles na quarta-feira. Quando eu cheguei lá, eu chegava em volta de 7 horas da noite, mais ou menos. E estavam todos, quando eu cheguei, estavam todos na sala vestidos de branco, tal. Aí eu perguntei o que era que estava acontecendo ali. Aí ela falou assim: ela é uma reza que a gente faz toda quarta, assim, assim. Aí eu falei assim: eu não tinha muito discernimento, falei assim: é de Deus? Ela falou assim: é. Falei: pode participar? Ela falou assim: pode. Aí beleza. Comecei a participar com eles lá. Aí fez o ritual tal, aí manifestou lá a entidade na mulher lá, na mãe da minha ex-namorada, da menina, né, que eu namorava.
manifestou a entidade nela e começou a fazer os trabalhos e tal. Aí eu comecei a empolgar com aquilo e fui frequentando. O que acontece? Nisso que acabavam as reuniões, eu comecei a perguntar a, a mãe da menina que recebia a entidade. Esse espírito que a senhora recebe, ele é de onde? Ela falou assim, meu filho, isso aí são espíritos bons, pessoas boas que morrem, ou é fulano de tal, que vem trazer uma mensagem, eles ficam vagando nos terreiros. Só que de momento eu não consegui engolir aquilo. E aquilo, na hora eu fiquei apavorado, falei, vixe, mas se eu morrer, ficar aí preso no terreiro, vagando pra lá e pra cá, e passou um filme na minha cabeça, tal. Mas eu não esqueci aquilo foi martelando na minha cabeça. Só que eu interessei por entrar no trabalho e praticar mais, participar mais. O que aconteceu? Eu falei assim, como que eu faço para receber as entidades igual a senhora recebe? Falei com ela, ela falou assim, você vai participando do trabalho, vai fazendo isso e tal. E você, se você tiver coisa, você vai receber. Falei, beleza. E fundei participando dos trabalhos, pessoal. E só que eu estava conhecendo a palavra de Deus, como eu disse para vocês, eu não tinha discernimento, estava lá aprendendo ainda. Aí, sempre que o demônio manifestava, a entidade manifestava nela, eu participando dos trabalhos, e vinha aquela pergunta de quem é esse espírito, quem é esse? Resumindo, pessoal, eu fiquei lá 6 meses participando e vi de tudo, muita coisa. Tive experiência. Aí, teve um dia que eu iria participar de uma reunião para receber a entidade. Só que antes disso, como eu estava conhecendo a palavra, conectando com a palavra, eu dormia na casa da menina, e a gente não dormia no mesmo quarto. Mas eu acordava todo domingo cedo, eu ia para lá sábado, era longe da casa dos meus pais, eu ia para lá sábado e dormia lá, e domingo eu acordava cedinho. Nisso que eu acordava, eu ficava na varanda, e ela percebia que eu acordava, né, e ia para lá ficar comigo, conversar comigo. Aí um dia, eu fui, não sei o que aconteceu, o Espírito Santo, né, falou na minha boca da palavra, eu evangelizei ela, falei um versículo para ela. Ela ficou brava comigo. Aí depois, na segunda vez, eu falei de novo. E ela falou comigo assim, você vai ser crente mesmo? Você quer esse papo de crente? Se você quer ser crente mesmo, você pode ter certeza, você vai ter que escolher. Você escolhe ou eu ou ser crente. Aí eu falei assim, eu escolho ser crente. Falei assim com ela. Aí ela falou, beleza, se mãe souber, pelo menos sonhar que você fala essas coisas e você tá com essa ideia, você nem entra aqui em casa mais. Pessoal, quando aconteceu isso, o nosso namoro desabou. Tudo começou a acabar. Tudo acabou, começou a desandar, não era a mesma coisa, a gente estava muito bem, namorando, participando das reuniões, tal. Mas quando eu falei assim, as coisas começaram a mudar. E já estava dando o final do ano também. E muita coisa começou a mudar. Aí, eu comecei, continuei indo, né? Tava indo, resumindo. E aquela ideia, né? Aquele espírito, de onde vem esse espírito? Essa ideia nunca batia, não engolia isso, não engolia. O Espírito Santo não deixava eu engolir. Aí um dia, como eu disse pra você, chegou o dia de eu participar da reunião. Participar da reunião para receber a entidade. Eu ia ser um pai de santo, entendeu? E a reunião era às 7 horas da noite. E eu acordei esse dia, gente, era quarta-feira. Eu acordei depois de muitos dias participando, né? Muito tempo, praticando. Eu acordei de manhãzinha assim, já preocupado com esse negócio de espírito. De onde vem espírito? As perguntas. Aí eu fui ler a Bíblia. Ler aqui, ler ali. Aí tinha um outro livro de estudo lá, eu fui lendo. Aí de repente eu encontrei na Bíblia, aquele que morre segue esse juízo. O homem cabe morrer uma vez só e disso segue o juízo final. Quando eu entendi isso, na hora, o Espírito Santo falou comigo assim, eu falei, meu Deus, eu estou lidando com demônios, eu não sei, eu estou querendo receber entidade, demônios. Aqui não são espíritos bons, aqui não são pessoas que vêm de outro mundo, são demônios. Ali caiu minha ficha. Eu comecei a pensar, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho uma reunião para receber entidade hoje, receber aquilo hoje. Aí eu falei assim, já sei. A reunião começa às 7 horas. Começa às 19 horas, eu vou chegar às 20 horas. Aí eu planejei isso comigo. Beleza, fiz isso. A reunião começava às 19, cheguei às 20 horas. Nisso que eu cheguei lá, tinha uma porteira assim, quando a menina que eu namorava, a moça que eu namorava, viu a minha moto chegando e tal, de longe ela chegou correndo a abrir a porteira e do lado assim tinha a casa onde fazia o trabalho, os rituais. Aí ela chegou a abrir a porteira, brava comigo.
Você é louco? Desce logo dessa moto. A reunião era 7h, 19 horas. Você tá chegando agora. Você quer matar a mãe? Já faz tempo que fulano de tal já encarnou nela, já desceu nela, ela já recebeu, ela tá aqui e tal. Aí eu fui descer da moto e fui correndo para a porta da sala onde eles faziam o ritual. Pessoal, quando eu cheguei na porta da sala assim, ó, ela tava sentada no trono, já um sofá altão que tinha lá. Era uma cadeira grandona, enorme, um trono, com entidade. Aí, eu já gritei na porta, eu não quero receber nada. Disso que eu gritei, tá um barulho na rua aqui, que eu tô gravando aqui, mas deixa. Nisso que eu gritei, aí o demônio que estava nela falou assim, deu um grito de lá, Misifio! Você tá querendo, pensando em virar evangélico? Não faz isso não que você vai acabar com a sua vida. Vem pra cá que eu vou fazer um trabalho pra você, você vai seguir a gente. Aí eu fui pra lá meio tremendo, pessoal, cheguei perto dela. Ela falou, tira o sapato que você pisa, é santo, e falou que é trem todo. Fui tirar o sapato rápido, ela fez um ritual brabo lá, doido lá. Aí eu sentei no sofá, né? Eu não aceitei o ritual. Falei com ela que eu não ia recusar. Ela falou, então tá bom, vou fazer só uma reza pra você. Aí fez essa reza, eu sentei lá assim e tal. Aí, pessoal, depois que ela fez essa reza assim, desceu um tanto de entidade, foi descendo uma atrás da outra, saía uma e entrava a outra, Juninho da Angola, não sei o que mais, tal, e todos eles pediam ali uma oferenda, e as meninas anotando, e as meninas doidas, e esse demônio fazia toda qualquer coisa com a mãe delas, ela rastejava no chão, só sei que ela ficou mais de 1 hora, já tinha um tempo que ela tinha recebido a entidade, e depois que eu cheguei ela ficou mais de 1 hora com essa entidade, eles têm que fazer bagunça com ela. Aí depois essas entidades saem, entre aspas, né? Saem do corpo. E a mãe delas, a mulher cai assim desmaiada no chão, toda suada, e as meninas banando. No caso, era a menina que eu namorava, a moça que eu namorava, e a minha ex-cunhada, a irmã dela. Pessoal, e as bandas aqui, a banda dali, a banda. Aí ela voltou. A mãe delas voltou. Aí ela toda aérea assim, perguntando o que aconteceu, minha filha. Aí elas falam, mãe, hoje desceu fulano de tal, desceu esse, desceu aquele. Porque as entidades têm nome no terreiro, se você não sabe. As entidades têm nome. Você acha que é brincadeira? No terreiro tem hierarquia, tem tudo. E as meninas, mãe, aí ela, o que aconteceu, minha filha? Ela falou, não sei, mãe, aconteceu isso, desceu aquilo outro. Aí acendeu vela, não sei como, tal. Aí, beleza. Ela levantou e sentou. As meninas ajudaram ela a levantar e ela sentou assim, ficou assentada. Ela virou pra mim assim e falou assim, e aí, meu filho? Você recebeu? Foi consagrado? Eu falei assim, não, senhora, eu não quis. Aí ela olhou assim pra mim com a risadinha sem graça. Ah, tá. Beleza, sabe, né? Tipo, ela entendeu, já tinha entendido. Ela não era boba. Pessoal, resumindo a história, depois daquele dia que eu não aceitei, que eu entendi que a minha mente foi aberta, ela foi afastando de mim a dona do terreiro, a mãe da menina, começou a esfriar comigo, não me convidou mais para trabalho, graças a Deus. E o namoro acabou, pessoal. Acabou o namoro. Acabou. E depois disso, resumindo, voltei para minha cidade de volta. Depois eu fui entender que aquela menina lá, esse processo foi uma maneira de eu sair de onde eu estava trabalhando, né, que eu estava conhecendo a palavra lá onde eu trabalhava, estava conhecendo o amor de Cristo, e lá eu tinha muitas amizades, eu não ia conseguir sair dessa empresa, né? Agora só um momento, tem um som chato aqui, pessoal, som muito alto, é tempo de carnaval aqui na cidade, tá um barulho brabo. Aí, gente, o que acontece? Eu voltei para a cidade onde eu moro hoje novamente e segui minha vida. E nisso, eu me batizei. Já Deus usou um irmão. Eu fui para a igreja, me batizei nas águas, chamei o pastor, falou, pastor, tá acontecendo comigo e tal. Minha vida estava arrasada, a gente tinha feito vários planos, muita coisa aconteceu, sabe? E
eu estava desmoronado espiritualmente, porque estava numa guerra. Porque depois que eu recusei isso lá no terreiro, eu passei uma aflição espiritual tão grande, gente, tão grande, que eu, contando pra vocês assim, ó, não tem como vocês entender assim claramente. Só vocês tendo essa experiência. Ou quem teve a experiência espiritual vai entender, mas é uma opressão demoníaca muito grande. Eu passei quando eu recusei, né? E o diabo sabia que eu estava conhecendo a palavra de Deus. Então, e isso é uma coisa que aconteceu muito pesada. Então eu estava destruído espiritualmente, eu estava batido moralmente, tudo, um monte de coisa estava acontecendo psicologicamente na minha vida, entendeu? Voltei, entreguei a minha vida e me batizei nas águas. Estou resumindo a história, eu sei que a história é muito longa, tem outros detalhes, mas foi isso que aconteceu. Me batizei nas águas, converti ao Senhor Jesus. Foi o melhor momento da minha vida, a maior decisão que eu tomei na minha vida foi aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E tudo isso aconteceu para que eu pudesse sair de onde eu estava, da empresa que eu estava trabalhando, porque lá, como eu disse para vocês no começo da conversa, eu bebia muito, tinha muita farra, muita amizade que me levava pro buraco, né? Ajudava a levar. Então eu não ia conseguir prosperar ali na palavra. Então Deus tirou, né? E eu voltei com outro, eu montei meu negócio, hoje eu trabalho para mim próprio, eu tenho minha empresa, certo? Então isso foi um reboliço que Deus fez na minha vida, mudança e totalmente. Depois eu quero contar mais desse testemunho para vocês, tá bom, gente? Mas como a pauta aqui é se demônio existe mesmo e se realmente existe isso, gente, é claro, os demônios existem sim, sabe? Eu falo com autoridade para vocês porque eu tive a experiência e o próprio Deus me mostrou, o próprio Deus me revelou, fez tudo o que eu precisava para ter essa experiência. Então o demônio existe sim, ele trabalha para tragar sua alma. O demônio ele alimenta de energia do pecado. Se você peca, se você faz coisa errada, aquilo gera uma energia, que o demônio alimenta daquilo. No terreiro, geralmente, o demônio pede oferendas, que são comidas, alguns pedem sacrifício de animais. Depende do tamanho do sacrifício que você vai fazer. Mas é fato, o demônio existe e ele alimenta dessa energia. Tem gente que fala assim, mas não tem problema beber cachaça, não tem problema fazer isso, não tem problema fazer... Gente, tudo que você faz de errado, que é contra os princípios de Deus, você pode ter certeza que o demônio alimenta daquela energia, porque tudo que você faz aqui na Terra, tudo que você faz gera um tipo de energia. Independente se é do bem ou do mal, gera uma energia. Se você faz as coisas do bem, se você inclina para as coisas de Deus, a energia que você faz, a música que você, o louvor que você canta, vai ir para Deus. Mas se você inclina para as coisas da carne, para as coisas mundanas, seculares, tudo que você faz, se você canta, se você expressa algum tipo de emoção, de qualquer coisa, vai para o diabo. Ele alimenta disso. O pecado é um combustível para o reino das trevas. Por isso tem pessoas oprimidas e pessoas que estão tirando a própria vida, tem pessoas que estão destruindo casamentos, pessoas que estão envolvidas em drogas, bebidas, porque realmente é o que acontece com as pessoas que envolvem fazendo as coisas do diabo. Eu entendi isso quando eu me converti ao Senhor Jesus. Para você ter ideia, que quando eu decidi, comecei a ler a Bíblia, antes eu bebia muita cachaça, ia no churrasco, tinha amizade, era churrasco todo final de semana. E quando eu comecei a ler a Bíblia ali no meu quarto, eu comecei a ter discernimento, que eu falava que eu não ia nos churrascos, não ia nas cachaçadas que a galera me chamava. Nos domingos de manhã, que eram os domingos que eu costumava ir, o diabo, 5 horas da manhã, eu via as vozes, eu ia ali, eu vi as vozes dos demônios cochichando na minha mente. Ó, tem cachaça assim, tem churrasco assim. Eles falavam exatamente onde ia ter, exatamente onde estava aquele negócio. E eles me chamavam, eu sentia eles puxando a minha coberta, literalmente. Como eu disse pra você, é coisa espiritual muito forte. Essa foi uma experiência que eu tive, todo esse processo de conversão. Tive uma experiência um dia também, quando eu estava em santidade mesmo, assim, no início ali, que eu estava tendo entendimento, né? Porque quando você está começando ali em santidade, você tem um entendimento da palavra, você tem algumas coisas que você erra, que não é que você não vai errar, você erra, mas você está tendo um entendimento. Tem uma batalha ali espiritual acontecendo. Então, eu me lembro que no início ali da minha conversão, depois que eu já tinha me batizado, num domingo também, eu já tinha largado toda a gandaia, festa, churrasco, de cachaça, de bebida forte e prostituição, estava em santidade mesmo. Eu estava no meu quarto, deitado, no domingo de manhã, e tinha a casa que eu morava, o quarto tinha uma janela na frente assim, ó, e era uma cama de casal, eu dormia sozinho no quarto,
meu irmão morava no outro quarto, dormia no outro quarto, e o outro colega do outro quarto, entendeu? Então, esse dia, eu tive uma visão. Eu estava no fundo da casa, tinha um tanque de lavar roupa, onde lavava roupa e tal. Na visão, eu estava lá lavando roupa. Aí eu senti uma presença estranha atrás de mim. E quando eu virei, era um demônio. Nisso, que eu vi ele assim de frente a mim, ele colocou a mão na minha garganta. Colocou a mão na minha garganta com força. E começou a tampar minha respiração, a minha fala. Eu comecei a clamar o nome de Jesus, tentar falar o nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, mas a voz não saía. Eu comecei a falar e a voz não saía. De repente ele jogou para cima. Eu senti que os meus pés saíram do chão. E eu pensei na minha mente, ele vai me matar, porque a voz não saía para clamar o sangue de Jesus. Aí o Espírito Santo falou comigo, clama na mente. Eu comecei a clamar na mente. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Só sei que, por último, a voz, de tanto clamar na mente, que a força do demônio saiu. Explodiu a voz. Sangue de Jesus tem poder. Nisso que eu falei assim, foi a mesma coisa de uma explosão. Pá! Ele soltou a minha garganta. Eu respirei. Nisso que ele soltou a minha garganta, eu acordei assim, ó. Era 5 horas da manhã. Gente, tava meio claro já assim, ó. Eu literalmente, por isso que eu descrevi todo o cenário do quarto para vocês entenderem. A janela na frente e tal. Eu literalmente vi uma nuvem de demônios saindo. E ouvi o barulho saindo e saiu pela janela. Fez uma curva assim, perto, eu sentei na cama, né? Fez uma curva perto de mim e saiu pela janela. É real, gente. O mundo espiritual é muito real. É muito real. Talvez, falando assim, as pessoas podem debochar, podem não acreditar. Mas é só você tendo alguém, só a pessoa tendo uma experiência para ela entender a dimensão disso. É uma coisa muito séria. Então, essa mensagem que eu queria passar. Existe sim um mundo espiritual. Ele é real. Mas Jesus está com aqueles que o buscam. Jesus está com aqueles que inclinam para Ele. Jesus está com aquele que o busca. Eu sou prova viva disso. Depois da minha conversão, pessoal, o entendimento da minha vida mudou totalmente. Tudo na minha vida mudou. A minha alma hoje é outra. De 10 anos atrás. Porque o próprio Deus fez uma transformação. Tanto espiritual como física. Então, espero que essa mensagem tenha te ajudado, te respondido aí. Se demônio existe, como eu falei no começo aí, existe. Tanto como o reino das trevas existe, como o reino dos céus também existe. Para fechar esse vídeo, eu vou deixar uma mensagem para você, um versículo que tem em Apocalipse, que diz assim, ó. Aquele que vencer, eu darei de beber da água da vida. Não vou falar o nome do versículo, o número da página do versículo, que eu não memorizo assim esses números. Mas eu já li Apocalipse muitas vezes, 3 vezes, estudei, já fiz estudo escatológico. Mas Jesus disse assim, ó, aquele que vencer, eu darei de beber da água da vida. E a Bíblia diz que lá no céu todas as lágrimas serão cessadas, limpadas do rosto. E Jesus também disse, aquele que perseverar até o fim herdará o reino dos céus. Mas ele faz uma exortação também, não herdará os céus os fornicadores, os idólatras, os mentirosos, os afeminados, qualquer tipo. Gente, tem alguém tossindo no fundo aí. Eu tô gravando na loja aqui, então é um barulho aqui da rua. Mas desculpe aí qualquer coisa, mas é isso. Como diz o programa do Faustão, quem sabe faz ao vivo. Mas aqui tudo é ao vivo, pessoal, porque é real. Então, gente, ele faz essa exortação. Se você quer herdar o reino dos céus, trilha para o caminho do Senhor. Ele te dará auxílio. Ele te dará sabedoria. Tá bom? Um abraço, um beijo no seu coração. Você é amado, você não é alguém do acaso. Você não é alguém que vai morrer e vai ficar perambulando por aí, não. Espíritos vagando nos terreiros, não. Você tem uma alma e a sua alma tem um destino. Então confia no Senhor, coloque seu coração no Senhor e quando você morrer, a sua alma vai encontrar a eternidade com o Senhor. Tá bom? Um abraço e um beijo, fiquem todos com Deus
em nome do Senhor Jesus.